Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, espero que todos vocês estejam bem. Hoje eu gostaria, pessoal, de comentar sobre Pânico, ou Pânico 5, filme de 2022, dirigido por Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, filme então que seria a quinta entrada da franquia, um lançamento então da Paramount. Bom, a gente sabe que a franquia Pânico é bastante importante para o gênero terror e slasher, e eu já venho abordando isso aqui no canal, pois estou fazendo aqui uma série de vídeos sobre a franquia Pânico, e essa franquia acabou herdando uma base de fãs da década de 90 que já estava acostumado com aquele terror, com aquela pegada teen da década de 90. E o filme foi de alguma forma revolucionário, porque ajudou a redefinir o gênero slash numa época em que o subgênero já passava por esgotamentos, né? Estava totalmente em baixa. E aí, esse filme aqui, ele é o primeiro filme da franquia que não tem participação do Wes Craven como diretor, pois sabemos que ele faleceu em 2015, mas esse longa-metragem acaba também servindo como uma homenagem ao próprio Wes Craven, ao trabalho dele, ao legado que ele deixou na franquia. É um filme respeitoso com a franquia e com o legado dele, e é um longa que para mim não tem como lema sequência caça-níquel, muito pelo contrário. É uma sequência, é um filme que pretende revigorar a franquia Pânico, tá? E torná-la atrativa para um novo público, né? Para a nova geração, visto que se passou mais uma década desde o quarto filme, abordado no último vídeo. O quarto filme seria uma espécie de soft remake, né? Ou uma requel, como é o caso desse quinto filme aqui. Então, consequentemente, de uma geração para outra o terror mudou muito, a tecnologia também avançou, e isso impacta, né, na história do filme também, pois o filme traz essas coisas como argumentação. Essa dupla de diretores não só tem a tarefa de continuar a franquia de um modo respeitoso, respeitando o legado de Wes Craven, como eles também têm a pressão de tentar resgatar elementos simbólicos da própria franquia que já deu certo um dia, tá, com filmes passados. E o filme tenta buscar sempre o original de 1996 como um referencial. Isso é um ponto positivo, mas se não for bem executado, pode acabar sendo prejudicial também. O filme então é um ponto de partida para poder integrar novos personagens, tentar mostrar e estabelecer um novo núcleo de personagens e também trazer os personagens de legado que já construíram um vínculo com o público, né, que acaba ligando uma memória afetiva dos primeiros filmes também. 25 anos após uma série de crimes brutais protagonizadas por Ghostface que aterrorizaram a cidade de Woodsboro, um novo assassino então se apropria da sua máscara e identidade e começa a perseguir um grupo de adolescentes para trazer à tona segredos do passado mortal da cidade. Os ataques podem estar ligados então a segredos do passado, que remonta aos ataques da década de 90, que acaba forçando os sobreviventes Sidney, Gale e Dewey então a retornar à cidade. Bom, e aí muitos podem até estar se perguntando, que foi algo que eu também me perguntei, por que o título não é Pânico 5? Por que é só Pânico? Pode confundir o público. Porém, isso foi uma estratégia de marketing para poder então atrair um novo público, evitar afastar aqueles que não assistiram aos filmes anteriores. De alguma forma fizeram isso também para sinalizar que é uma sequência autoconsciente, né? Como se fosse uma espécie de sequência legado ou uma requel. E acaba o filme fazendo o quê? Homenageando e renovando a franquia sem ser então um reboot. O próprio Kevin Williamson, que participa desse longa, mas agora como produtor executivo e não mais como roteirista, ele mesmo deixa isso claro, que a ideia nunca foi colocar Pânico 5 no título, né, e sim Pânico para revitalizar de alguma forma a franquia. Então, a partir desse filme, a ideia é o quê? É buscar ser uma nova fase, com novos personagens, claro, com a volta de alguns personagens clássicos, né, para que isso se torne acessível para alguns novatos. E sem contar que a franquia também ela brinca com alguns clichês do terror, como sempre, é um habitual da franquia Pânico, e o título sem um número acaba refletindo a tendência atual de sequências de legado. Posso citar como exemplo o Halloween de 2018, né, que se apresenta como uma continuação, né, mas claro, acaba ignorando outras sequências. Não é o caso de Pânico. Pânico paga tributo ao filme original,
mas sem necessariamente desconsiderar os acontecimentos dos outros filmes, pois também são importantes, tá? Querendo ou não, pois a franquia Pânico, ela mantém uma consistência, tá? É uma das franquias, assim, do slasher mais consistentes comparada com outras, é claro, que você sempre tem uma instabilidade, né? Você sempre tem entradas mais fracas, às vezes com aquele lema de sequência caça-níquel, né? Às vezes um projeto de orçamento baixo, né? Às vezes eles correm riscos, mudam uma coisa ou outra, e esse tipo de filme acaba não sendo muito rentável no fim das contas, né? Aí, como eu falei, o longa estabelece um novo núcleo de personagens, né? Uma espécie de vínculo entre eles e acaba mostrando o Dewey e a Gale, né? O Dewey e a Gale, eles estão ali mais pelo que eles representam, mais pelo impacto que as carreiras deles têm, né? Mostra ali uma certa nuance sobre o passado do Dewey, né? Como ele está afastado da Gale, né? E mostra a Sidney, que tem uma introdução numa cena, né? E fica muito tempo fora das telas até que de repente ela aparece e é envolvida na história de alguma forma. Mais pelo legado mesmo, mais pelo que ela representa para a franquia, porque a Sidney Prescott é um símbolo da franquia Pânico, né? Fica até difícil conceber um filme sem a Sidney Prescott, e é o que acontece na sequência, no filme Pânico 6, que é o que eu vou abordar no próximo vídeo, tá? E sem contar que também a gente já sabe, né, que tá previsto para lançar Pânico 7 esse ano de 2026, possivelmente no mês que vem, de fevereiro, já vai lançar Pânico 7. Inicialmente, os irmãos Weinstein, né, eles tinham sim a ideia de lançar Pânico 5 e Pânico 6, só que infelizmente, né, por conta do resultado frustrante de bilheteria que Pânico 4 teve, acabou então inviabilizando esses projetos que eles tinham em mente, e também por conta dos escândalos que estavam acontecendo, né, contra o Harvey Weinstein, né, acabou que eles perderam o direito da franquia Pânico, e a Spyglass, se eu não me engano, recomprou os direitos em 2019 e prometeu fazer filmes sobre a franquia. E aí deram uma nova continuidade a essa franquia, conseguiram revitalizar de uma forma positiva. Eu até gostei desse filme aqui, desse quinto filme. Claro que tem um detalhe ou outro que apresenta problema, um detalhe ou outro, né, não me agrada, mas no geral eu acho que o filme ele se esforça para manter essa essência de metalinguagem como nunca. É uma boa entrada na franquia, não consideraria como uma entrada caça-níquel não. Eu gosto desse teor mais sombrio, tá? Tem uma atmosfera mais sombria, você percebe que os personagens estão vulneráveis a todo momento, tá? Você tem aquela sensação de indefinição, o filme tem mais violência, mais brutalidade, e você tem um Ghostface mais violento, mais brutal. Esse teor de brutalidade me agrada no filme, confesso. Nesse filme aqui, assim como em outros, você tem, como sempre, uma polícia que tem um envolvimento na repercussão dos crimes, mas uma presença bem fraca e pouco atuante quanto à investigação desses crimes, né? Bom, tem detalhes outros que me desagradam no filme, coisas que eu acho que deveriam ter sido melhores, mas no geral acho que o filme faz um bom trabalho quanto a dar importância e a valorizar o trabalho de Craven, como também a valorizar a essência da franquia Pânico, né, respeitando muito, né, e tentando dar uma continuidade, manter vivo de alguma forma essa fórmula que Pânico tem, que é bastante agradável, né? E foi essa fórmula que ajudou a construir essa base de fãs fiéis que tem desde a década de 90. Vocês podem ver que o filme tem boas avaliações, tá? Realmente, claro, não é um filme perfeito, mas ainda assim é um bom filme. Para Pânico 5 eu dou nota 7. Bom, esse seria meu comentário, fecho a análise por aqui. Como sempre, se gostou, deixe seu like, comente sua opinião abaixo, se você concorda ou discorda. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção, vou ficando por aqui. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.